Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso grupo familiar. O tema de hoje é Alcançando Juntos. No estudo passado, terminamos desafiando o grupo a desenvolver um projeto para alcançar a comunidade para Jesus Cristo. Hoje eu quero passar este estudo conversando com vocês sobre a importância e o propósito de alcançar outras pessoas em comunidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:4 que o amor é bondoso. Pensem sobre isso. O amor é bondoso. O que é bondade? Bem, não é um sentimento. O que quero dizer é que posso pensar que sou bondoso o tempo todo, mas se eu não faço nada com relação a isto, não tem valor algum. Bondade é uma ação. É algo que você faz. A bondade deve ser demonstrada pelo que ela é. É algo em que você precisa participar de verdade na ação. Você pode dizer que é bondoso, mas ninguém saberá disso, a não ser que as pessoas vejam os frutos em sua vida. A Bíblia diz em 1 João 3,18 o seguinte: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O foco principal de 40 dias de comunidade é cumprir juntos os 5 propósitos, aprofundando o senso de comunidade dentro da igreja e do grupo familiar, alcançando assim a comunidade ao redor da nossa igreja. Estes 40 dias têm o objetivo de levar a igreja para fora das 4 paredes. Queremos que vocês saiam de debaixo do teto das reuniões do grupo familiar para o campo de colheita de um mundo que está precisando desesperadamente do amor de Jesus Cristo. Isto requer um novo estágio e novos passos em direção à maturidade. Cristãos imaturos estão sempre com o foco voltado para eles mesmos. São como criancinhas espirituais. Tudo é eu, meu, dê para mim, ensina-me, conforta-me, sirvam-me um lanchinho depois do culto. Eles tiram uma soneca na igreja. Porém, os cristãos maduros estão com o foco voltado para fora. Eles perguntam: como posso ajudar? Como posso servir? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:11 o seguinte: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está na hora de crescermos e alcançarmos juntos. É um passo necessário para a maturidade espiritual em nossas vidas, como grupo familiar e também como igreja. É um passo necessário para cumprir os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa comunidade e para a nossa igreja. Lembre-se que a questão fundamental é, afinal de contas, por que estamos aqui? Nos 40 dias de propósitos, falamos sobre, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui. Mas agora estamos falando em como podemos alcançar estes propósitos juntos. Como podemos alcançar juntos o mundo à nossa volta? Como podemos alcançar juntos a nossa comunidade? Na semana passada, nós conversamos sobre o que é mais importante. Vimos que o amor é mais importante. Mas o amor sempre requer alcançar aqueles que não são amados. Na verdade, todos são amados. Deus ama todo o mundo. A Bíblia diz assim: Deus amou tanto o mundo. Não existem pessoas não amadas, mas existem pessoas que não sabem que são amadas. E este é um dos propósitos da igreja: mostrar às pessoas o quanto Deus as ama. Isto se chama evangelismo, compartilhar as boas novas. Mas evangelismo precisa ser mais do que apenas nossas palavras. Precisamos conectar as pessoas à nossa igreja e aos grupos familiares. Mas isto não acontecerá se não sairmos e formos buscá-las, se não agirmos com a bondade. Nada acontecerá se não as alcançarmos juntos em amor e não mostrarmos a elas o amor de Deus. O amor deve ser a motivação por trás de todos os nossos atos de adoração, de comunhão, de discipulado, de serviço e de missão. É o nosso amor por Deus, é o nosso amor uns pelos outros e é o nosso amor pelos perdidos. Mas esse tipo de amor
só pode ser desenvolvido e expressado nos relacionamentos. É por isto que chamamos 40 dias de comunidade, porque o amor, em sua essência, é canalizado para fora. Canalizamos juntos na nossa comunidade de crentes e canalizamos na comunidade em volta da igreja. Mas então eu pergunto, por que isto é tão importante? Por que é tão importante alcançar os outros? Porque é a coisa mais parecida com Cristo que você pode fazer. Jesus veio para dar sua vida por nós. Ele disse: eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele morreu para que pudéssemos viver. Então, ele nos deu a responsabilidade de compartilhar as boas novas com as outras pessoas. Deus sabia, antes de você nascer, onde você trabalharia, quem você conheceria, que igreja você frequentaria e até mesmo quem participaria em seu grupo familiar. Você sabia disso? Deus sabia sobre os talentos, as habilidades e as paixões que estariam reunidos aí nesta sala com você, neste momento. Ele colocou você aonde você está por uma razão. E qual é esta razão? Deus quer usar seu grupo familiar, este grupo exclusivo de pessoas que você talvez esteja conhecendo agora. Deus quer usar para alcançar o mundo para Jesus Cristo. Se você quiser saber o plano de Deus para resolver os problemas do mundo, que são muitos, olhe à sua volta. Isso mesmo, são todos vocês que fazem parte deste grupo reunido nesta sala. Deus não tem um plano B. O plano A são pessoas. Deus trabalha por meio do seu povo, que é a igreja. E ele usa as pessoas para alcançar outras pessoas. Ele usa pessoas para mostrar o seu amor para com as outras pessoas. Não apenas de palavra, mas através das ações e demonstrações físicas e tangíveis de compaixão, de misericórdia, de cuidado. Compartilhar as boas novas custa mais do que apenas palavras. Existe muito mais do que apenas isto. Francisco de Assis acertadamente disse: preguem o evangelho e, se necessário, usem palavras. Precisamos de ambos. Isso mesmo, precisamos de ambos. Precisamos de cristãos que andem e que falem o que for preciso. Jesus nos ensinou este mesmo princípio em Marcos 6, quando ele alimentou 5.000 pessoas. Esta é uma das histórias mais famosas da Bíblia. Está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se Deus coloca uma história na Bíblia 4 vezes, quer dizer que existe algo significante nela. Jesus estava ensinando as pessoas e, como você sabe, já estava tarde. Eles estavam muito distantes da cidade mais próxima. Os discípulos, então, foram até Jesus e disseram: manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Jesus entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Marcos 6, 36 a 44. Nós conhecemos este texto como Jesus alimentando 5.000. Na verdade, poderia ser 15.000, porque em todo lugar em que há 5.000 homens, provavelmente haverá 5.000 mulheres e 5.000 crianças ou mais. Mas eu quero que você observe que o primeiro princípio da história é que Jesus não limitou sua preocupação e o seu ministério apenas às necessidades espirituais.
ele também supriu as necessidades físicas. E ele quer que a gente faça o mesmo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja, e podemos fazer o que ele fez há mais de 2000 anos, quando estava no seu corpo físico. Jesus se importou com as necessidades emocionais e com as necessidades físicas das pessoas, e não apenas com as necessidades espirituais delas. Ele quer que façamos o mesmo. Ele quer que eu faça o mesmo. Ele quer que você faça o mesmo. Agora, uma pergunta para você. Quais as necessidades físicas das pessoas de sua comunidade? A primeira coisa que você tem a fazer, se seu grupo está disposto a alcançar a comunidade, é: número 1, reconhecer a necessidade. Este é, sem dúvida, o primeiro passo. Vocês precisam pensar em quais são as necessidades em nosso mundo, quais as necessidades da nossa vizinhança e quais são as necessidades ao redor da nossa igreja e para onde as pessoas estão indo para suprir essas necessidades. Os discípulos reconheceram que as pessoas estavam famintas e, na verdade, eles mesmos deveriam estar com muita fome também. Os discípulos queriam mandar as pessoas embora para o mundo para procurar alguma coisa para comer. Pense um minuto sobre isto. Jesus sabia que o coração do homem vai para onde o seu estômago manda. Se deixarmos o mundo suprir as necessidades físicas das pessoas, então essas pessoas vão olhar para o mundo para suprir as suas necessidades espirituais também. Então Jesus disse: deem comida para eles. Pensem sobre isto. Quando Jesus disse essa frase, era fisicamente e humanamente impossível para um grupo de 12 homens alimentarem tantas pessoas. Frequentemente, Jesus nos pede para fazermos alguma coisa que parece ser impossível para nós. Mas Jesus disse a eles: deem vocês mesmos comida para esta multidão. Ele devolveu a responsabilidade aos discípulos. Ele sabia que iria acontecer um milagre, mas ele primeiro disse: quero que façam uma coisa. Agora coloquem-se no lugar dos discípulos por um minuto. Como vocês responderiam? Vocês são 12, e a multidão é de 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. E Jesus diz: não os mandem embora. A responsabilidade é de vocês. Vocês devem alimentá-los. O que vocês vão fazer? Esta é uma pergunta muito importante. E sabe por quê? Vocês estão no lugar dos discípulos neste exato momento. Vocês são discípulos de Cristo e nós, a igreja, somos a resposta dele às necessidades de um mundo faminto. Um mundo faminto fisicamente, um mundo faminto espiritualmente, faminto emocionalmente e faminto de relacionamentos. Faminto de amor, de sentido, satisfação e de significação. Que está faminto para se livrar da preocupação, do medo, da culpa, da amargura e do tédio. As pessoas estão famintas, portanto, reconheça a necessidade. Segundo passo, fazer um inventário. Jesus disse: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: com o quê? Não temos o suficiente. Jesus disse: quantos pães vocês têm? Vão e vejam. Aqui está o segundo passo para o seu grupo familiar e também a igreja alcançar a comunidade. É preciso fazer um inventário. O que vocês têm neste momento? Quando terminarem de contar, tenho certeza de que não será o suficiente. Vai ficar faltando. Vocês dirão: nossa igreja não tem dinheiro suficiente. Nossa igreja não tem gente suficiente. Não temos tempo suficiente. Não temos talentos suficientes. Não temos espaço suficiente. E não temos tantas outras coisas. Mas por isso que Jesus quer que vocês façam um inventário. Ele quer que vocês estejam conscientes do que têm e conscientes do que vocês não têm. Nunca entenderão o tamanho do milagre até que compreendam como as chances eram impossíveis. O que Jesus pode fazer com o que vocês têm hoje? Com o que nós temos hoje? Não esperem ter mais para começar. Comecem com o grupo agora mesmo. Digam: vamos fazer diferença no nosso pedaço do universo. Vamos fazer diferença
no nosso pedaço do mundo, da nossa parte da cidade, na nossa comunidade, na nossa região. Deem a Jesus o que tem agora. Este é o segundo passo, fazer um inventário. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 9, assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando os discípulos deram a Jesus o que eles tinham, ele fez um milagre. Ele faz milagre ainda hoje. Ele pegou um pouco que eles tinham para oferecer e fez muito mais do que eles poderiam ter imaginado. É como diz a canção: o pouco se transforma em muito quando você coloca nas mãos do Mestre. Jesus pegou um pequeno lanche e o transformou em um banquete para cerca de 15 mil pessoas. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem são os famintos e os necessitados de sua comunidade? Estou falando de fisicamente faminto, emocionalmente faminto, financeiramente faminto, faminto de relacionamentos. Vocês estão mandando embora para suprir as necessidades no mundo, em lugar de suprir necessidade na igreja? O que vocês têm na mão? O que Deus tem dado a vocês para que vocês possam compartilhar com o mundo em nome de Jesus Cristo? Vocês podem pensar que não é o suficiente, mas deixem que Jesus seja mais uma vez o juiz. Quando os seus olhos estiverem abertos para ver a necessidade, verão que ela é imensa. Então terão feito um inventário e avaliado o que vocês têm e o que vocês não têm. Agora nós vamos para o nosso terceiro passo, que é organizar-se. Este é o terceiro passo para alcançar a sua comunidade. É verdade, vocês precisam se organizar. A igreja precisa se organizar. Não podem fazer as coisas de qualquer jeito ou de improviso. Marcos 6, 39 e 40 relata o seguinte: então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Os discípulos organizaram todo mundo. Eles mediram o desafio, eles tomaram controle da situação e colocaram ordem no caos. Então, o que poderia ter se tornado uma cena de multidão sem controle, uma briga por comida de proporção gigantesca, digamos assim, virou um banquete organizado e pacífico para 10 ou 15 mil pessoas famintas. Então, quando vocês virem a necessidade e fizerem um inventário, abracem o desafio. De como fazer isso? Como se organizar? Avaliem a necessidade, o tamanho e a oportunidade na área de vocês. E o que isso significa? Significa que vocês devem sair e fazer uma pesquisa na comunidade. Há uma diversidade de necessidades em sua comunidade. Por exemplo, são faixas etárias diferentes, são grupos étnicos diferentes. Portanto, saiam e façam uma pesquisa e avaliem as necessidades. Então, depois que fizerem isso, preparem o coração. Os discípulos foram capazes de dar a Jesus até mesmo o pouco que tinham, porque seus corações estavam prontos, estavam preparados. Eles ofereceram tudo a Jesus. Deem a Jesus tudo que vocês têm. Dê você a Jesus tudo que você tem. Dê a Jesus a sua igreja. Dê a Jesus o seu grupo. Dê a Jesus o tempo, o talento, a energia, o ambiente, os relacionamentos, a rede de comunicação. Os discípulos tinham apenas o quê? 5 pães e 2 peixes. O que você tem no seu grupo familiar? Quais são os talentos, habilidades, paixões e recursos disponíveis nesse exato momento no grupo onde você está se reunindo agora e que vão de encontro às necessidades de um grupo de pessoas carentes na sua comunidade? Vocês precisam oferecer ao Senhor para que Ele abençoe. E por quê? Porque bondade é isto. Só quando somos bondosos é que demonstramos o amor que as pessoas estão desejando ver. As pessoas não ligam para o quanto você sabe, até que ficam sabendo o quanto você se importa. Deus diz: ofereçam o que vocês têm com atos de bondade. Ajudem os que têm fome em volta de vocês.
sejam ela física ou de qualquer outro tipo. Jesus disse para darem tudo. Ele deu tudo para você em primeiro lugar. Deus nos dá tudo para que possamos dar aos outros. Em outras palavras, Deus dá por meio de nós. Você se torna um canal por onde Deus transmite suas bênçãos. A experiência também mostra que quando você se torna um canal de bênçãos de Deus, você é que é mais abençoado. Vamos ver então o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, no versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que, sendo generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando você dá em nome de Jesus, seus atos de generosidade vão resultar em pessoas agradecendo e louvando a Deus. Então, chegue-se a Deus com o coração aberto e diga: aqui, Senhor, é tudo o que tenho. Tenho apenas 5 pães e 2 peixes. O quarto passo é estar disponíveis. Este é o quarto passo para alcançar a sua comunidade. Jesus pegou o que os discípulos tinham para oferecer e agradeceu. Então ele partiu o pão e o peixe em pedaços, depois abençoou e devolveu para os discípulos, e eles alimentaram a multidão. A ordem é esta: ele recebe, ele reparte, ele abençoa e ele usa. É isso que Deus quer fazer na sua vida e no seu grupo. Ele quer pegar a sua vida, separar a sua vida do egoísmo. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Quando damos a Jesus o que temos, aí o nosso trabalho começa. Ele pega nossos recursos, abençoa-os e multiplica-os. Então coloca-os de volta em nossas mãos para completarmos o trabalho. Nós precisamos esperar Deus abençoar tudo o que damos a Ele, mas precisamos estar também disponíveis. Jesus não fará isto por nós. Ele não fará isto por você. Ele não vai alcançar a sua comunidade no seu lugar. Ele não fará isso. Mas Ele o fará através de você. Não adianta apenas oferecer o dinheiro para resolver o problema e depois ir embora. Não é questão apenas de levantar uma oferta para os pobres, para os sem-teto, para as vítimas da AIDS, para quem está desempregado ou hospitalizado. É muito mais do que isso. É uma questão de se envolver. Dar uma oferta ajuda, mas ainda é muito impessoal. Jesus devolveu os pães para os seus discípulos e mandou que eles mesmos alimentassem o povo. Eles foram um serviço de entrega. Adivinhe quem é o serviço de entrega na sua comunidade? Você. É você. E se você não for, o serviço não será feito. Os discípulos olharam nos olhos das pessoas que estavam alimentando. Eles ouviram as suas vozes, esbarraram nelas enquanto andavam no meio da multidão e eles também tocavam nas pessoas. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Está na hora da igreja parar de tratar os de fora como se fossem leprosos. Precisamos estar com as pessoas, alcançá-las com amor. A compaixão está em falta do lado de fora da igreja. Precisamos olhar as pessoas nos olhos, escutar as suas histórias, estar disponíveis para elas. Precisamos ir em nome de Jesus, ajudar em nome de Jesus e amar em nome de Jesus. O que isso significa para a sua vida? O que isso significa para o seu grupo e para a sua igreja? Conta-se de um visitante que chegou tarde à igreja e perguntou a um dos líderes: o estudo bíblico já acabou? O líder respondeu: foi ensinado, mas ainda não acabou. É o mesmo que perguntar: o culto vai começar? Não, o culto começa quando você sai da igreja. A adoração acontece na igreja. Culto acontece fora da igreja. O evangelismo também. O estudo bíblico foi ensinado hoje, mas ainda não acabou. Em Tiago 1:22 lemos: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Agora, antes que o grupo comece a discutir o assunto, gostaria que pensassem no mundo no qual Deus colocou vocês.
Pense na comunidade, na vizinhança, na cidade, no seu condomínio. Quem precisa de sua ajuda? Quem precisa de alguns pães e peixes? Quem precisa ouvir o que você tem para compartilhar? Quem precisa saber que Deus os ama e que Deus está vendo a situação e se importa com eles? Quero que vocês se concentrem nos tipos de oportunidades em que seu grupo poderia demonstrar de forma prática a bondade e o amor de Jesus Cristo. Aproveitem este momento e façam uma lista de coisas que o grupo pode fazer. Existem muitas oportunidades esperando por vocês. Há sempre uma pessoa magoada, uma pessoa sofrida, uma pessoa necessitada. Tomem cuidado para não ficarem apenas na lista do que fazer. A lista deve ser o ponto de partida para um estilo de vida, um estilo de ministério, para o início. Algo que você vai passar a fazer para o resto da vida. Se importar com as pessoas da mesma maneira que Jesus se importava. Não sejam cautelosos demais. Pensem alto. Pensem realmente alto. Esperem que Deus multiplique. Pensem de maneira exponencial. Quando os discípulos alimentaram aquelas pessoas, era uma coisa assustadora. Era só contar os homens da multidão. Eram em torno de 400 para cada discípulo. Realmente um número muito alto. Portanto, o importante é que vocês pensem alto. E a meta deve ser maior ainda do que os recursos disponíveis. Senão, isso não vai exigir fé nenhuma. E se vocês não fizerem isto com fé, então será algo que não trará glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus é muito mais glorificado quando confiamos nele para as coisas impossíveis, não apenas para as coisas fáceis. Vocês nunca saberão o que Deus pode fazer através de vocês até que cheguem ao limite. Vocês precisam chegar até ele agora mesmo e encarar a multidão faminta apenas com um pequeno lanche. É assim que vocês verão o quanto Deus é grande.